Carta de Pedro, essa carta que ele escreve, conforme já diz aqui na sua saudação, a várias pessoas dispersas, várias pessoas em várias cidades. Então ele está escrevendo a essas pessoas e ele inicia essa sua carta já com algo muito importante. Alguns títulos ou subtítulos trazem esperança no meio das provações, tentações, ou esperança no meio dos temores. E o apóstolo Pedro, ele não tem dificuldade nenhuma de já iniciar falando sobre esse assunto, para, ao longo da sua carta, as pessoas irem lembrando esse início. E que é muito importante que nós também possamos ouvir hoje estas palavras, literalmente, como se Pedro estivesse escrevendo para cada um de nós. Ele diz o seguinte: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que vocês possuem. Até aqui a leitura desta carta, desta perícope separada para o dia de hoje, da epístola de Pedro. Pedro, então, coloca já a sua base para essa carta em um aspecto: na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e a partir disso ele então quase que faz uma paráfrase daquilo que o apóstolo Paulo falou. Jesus Cristo ressuscitou, então a nossa fé, ela existe, ela funciona, ela tem um objetivo. A fé, nós poderíamos dizer, ela é muito difícil de explicar racionalmente, mas nós poderíamos sempre lembrar que ela sempre é algo que nos conecta. A fé em si não salva sem conectar dois lados. Então, se nós somos salvos pela fé, é porque a fé nos conecta ao objetivo ou ao alvo, certo? Uma das definições de pecado seria acertar o alvo errado. A fé, então, nos faz acertar o alvo certo. Não porque a nossa mira é boa, mas porque a conexão que nos é dada faz com que isso aconteça. Então a fé sempre é isso. Ela nos conecta a algo que precisamos ter. E o que nós precisamos ter é a certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nesse momento de Páscoa que ainda estamos, nesses domingos que estamos celebrando ainda a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, esse texto é muito importante, porque quando Pedro continua o seu pensamento, aquilo que ele quer que os outros aprendam, ele vai falar que essa ressurreição faz com que
os tempos de provações, os momentos difíceis, o período de temores, de angústias, de ansiedade, eles têm uma solução nessa ressurreição. Por isso, essa música que a gente cantou, ela está anunciando uma certeza. Ela está dizendo, temor não há. De novo, assim como nós falamos no início do nosso culto, se alguém fala para mim isso hoje, Lucas, temor não existe. Não existe temor. Eu vou falar. Óbvio que você está de brincadeira comigo. Né? Você deve estar falando sobre algo bem específico, não sobre tudo. E aí essa pessoa diz, não, Lucas, é sobre tudo. Temor não há. Não há onde? Em lugar nenhum. Mas como? Se nós, no início do nosso culto, acabamos de confessar os nossos pecados, os quais, por muitas vezes, nós tememos eles. Às vezes, impulsos que nós temos, que nós mesmos tememos, podem nos machucar, e a gente pede, então, que esses impulsos não aconteçam. Outros problemas que aconteceram já durante essa semana, durante esse ano, que a gente fica com medo que se repitam. Enfim, temores e medos existem. Então, como é que essa afirmação, temor não há, pode ser algo correto? Por isso eu coloquei uma pergunta, né, para nós conversarmos. Temor não há? E aí, para responder essa pergunta, como eu disse, não usei mais o Google, né, fui usar o Chat GPT. Aqui é só uma ilustração, não precisam ler o que está escrito aqui. Mas eu perguntei para ele, né? Eu perguntei quais são os maiores temores da atualidade. E aí eu vou listar alguns, não vou ler, porque ele dá bem especificado o porquê desse temor. Achei bem interessante isso, né? Essa inteligência artificial. Só lembrando um parênteses, essa inteligência artificial ela trabalha com tudo que é publicado. Tudo que alguém escreveu na internet, vídeos, áudios, textos, né? Quanto mais é colocado, mais essa inteligência artificial vai usar sobre esse assunto. E aí então ela foi buscar através dos assuntos que mais são colocados. Tanto é que até ele me deu uma explicação. Olha, cada pessoa tem um problema específico, particular, que pode nem estar nessa lista. A inteligência artificial que me disse isso. Mas aquilo que é mais comum são essas coisas. Pandemia de Covid e suas variantes, mudanças climáticas e seus efeitos, conflitos armados e guerras, cibersegurança e privacidade de dados, desigualdade social e econômica, acesso a recursos naturais e preservação, instabilidade política e social, tecnologia, né, a inteligência artificial, hoje é um medo, saúde mental e bem-estar, extinção de espécies e perda de biodiversidade. Esses são alguns temores. E aí eu mudei, eu perguntei, quais são os maiores medos da atualidade? Só para ver se vinha algo diferente, porque como eu disse, como ele vai buscar a palavra temor, né, ou algo parecido, pode ter uma lista. E aí, quando eu coloquei medo, que é algo mais comum que a gente não fala temor, estou temendo algo, a gente fala, estou com medo. Então, medo é uma palavra que na internet ela é mais digitada, procurada. E aí, a inteligência artificial me respondeu o seguinte, quase bem parecido. Mudanças climáticas, desastres naturais, o aumento da temperatura global e, por fim, pandemias, doenças infecciosas, insegurança e violência, perda de privacidade, instabilidade política e econômica, tecnologia e automação. Aí ele até explica, né? A automação é a inteligência artificial que pode ameaçar empregos e mudar drasticamente a forma como as pessoas vivem e trabalham. Solidão e isolamento social, discriminação e desigualdade. Esses são assuntos que, para quem acompanha às vezes as redes sociais, eles geram sempre engajamento.
Se você quer gerar um engajamento na rede social, fala sobre o perigo climático. Aí você vai ter bastante engajamento. Se você colocar alguma coisa sobre pandemia, tantas outras coisas que aqui foram linkadas, vai ter embasamento. Mas vejam só, nas duas pesquisas que eu fiz nessa inteligência artificial, tem um assunto que falta aqui. Tem um assunto que falta, que é fé ou crença. Claro, como é meio abrangente, é mais aquilo que a maioria está procurando. E aí, então, eu tentei ser mais específico. Eu até fiz uma pergunta bem mais específica para essa inteligência artificial. Eu disse assim, liste os medos individuais da atualidade. Aí foi até um pouco diferente. Medo de doença. E aqui eles colocaram de forma geral, não apenas pandemia. Medo da violência, da intensa mudança, medo da mudança. E aqui eu achei um ponto interessante. Medo da solidão. Interessante que nos outros que eu perguntei de forma mais genérica, não apareceu isso. Apareceu mais pautas sociológicas, pautas políticas, pautas nacionais, digamos assim, né? Pautas em que todo o corpo, todo o Estado, toda a nação é envolvida. E aqui, quando eu perguntei de medos individuais, apareceu pela primeira vez medo da solidão. Um outro ponto interessante, medo da perda de controle. Ontem o pastor Fukui falou muito sobre isso. Como a gente tem medo de perder o controle, né? E até literalmente, né? Quando a gente perde o controle da nossa TV em casa, hoje não tem mais o botãozinho do lado, né? Então é tudo pelo controle. Mas enfim, essa perda do controle, no sentido de ser o dono da sua vida, foi colocado. Outro ponto interessante, medo de falhar. Vejam só, bem parecido com o anterior, medo de perda de controle e medo de falhar. Novamente, medo também da tecnologia. Enfim, essa inteligência artificial, como eu sempre digo, a gente pode usar ela para o bem, mas certamente vamos usar para o mal. Assim como quando inventaram a roda, ela foi usada para algo bom, como para algo ruim. Assim, o fogo, tudo que o ser humano consegue inventar de tecnologia, sempre é usada para algo bom e algo ruim. O que nós precisamos fazer é, como diz o apóstolo Paulo, ser equilibrados. Tudo é lícito, nem tudo convém, que possamos usar da melhor forma possível até essa inteligência artificial, para que até mesmo ali o nome de Deus seja louvado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eu não encontrei, novamente, essa questão da fé, da crença. O pastor Fukui ontem falou que no século XIV, um dos maiores medos que a população certamente tinha era de não ser amado por Deus. Não ser amado por Deus. E é interessante que nessa pesquisa não diz nem ser amado por outra pessoa. Perda de controle, aqui medo de solidão, acho que poderíamos colocar, né? Já que a pessoa é só, ela tem medo de que os outros não a amem. E também medo de falhar. Mas não aparece enfaticamente como um todo pessoas, poderíamos dizer assim, expondo isso na internet, que tem medo de que Deus não esteja com elas. Podemos pensar em dois fatores para isso. O primeiro é o que nós poderíamos dizer, palavra secularização. Deus não é mais importante. Deus virou um acessório. Deus virou algo que eu posso usar, assim como eu quero. Bom, agora eu vou falar sobre a pauta de clima no mundo. Ok, agora eu vou falar sobre política. Agora eu vou falar sobre doenças. Agora eu vou falar sobre Deus. Mais um tópico. E esse tópico nem apareceu nessa pesquisa. Pode ser que as pessoas, então, estão indiferentes a Deus. Um outro lado é que pode ser que as pessoas pensam ou acham que a sua vida não tem tantas provações
temores ou aflições que façam com que ela precise de Deus. Ela crê em Deus, ela confia em Deus, mas ela não acha que Deus vai resolver esses problemas. Ou ela não quer colocar a sua esperança de que Deus está no controle de tudo isso. Enfim, se no século XIV as pessoas tinham medo que Deus não as amasse, hoje pode ser que isso tenha mudado. Deus não gera mais medo. De que sentido Deus geraria medo? Quando nós sentimos a sua ausência. Deus não está ausente, mas às vezes o medo gerado em não crermos em Deus ou acharmos que Deus não está conosco é porque nós pensamos que Ele está ausente. E quando a gente pensa que Deus está ausente, a gente está pensando e crendo que Ele está se ausentando. Então nós poderíamos dizer, pô, por que o Senhor está gerando esse medo em mim? De que o Senhor não está presente. Não é Deus que está gerando, é a gente que está pensando sobre isso. Então é algo que nós precisamos pensar, né? Poxa, será que os cristãos não estão escrevendo suficientemente na internet ou falando sobre Deus, sobre a fé em Deus? Ou será que o chat, a inteligência artificial, né, pensadamente quer excluir isso já da sociedade? É uma outra discussão. Mas que nós precisamos conversar sobre temor, medo e provação na vida do cristão, isso nós precisamos conversar. E qual é a melhor forma de conversarmos sobre isso? Confessando. Dizendo o que nós estamos passando. Por isso que a oração, ela é tão importante. Porque é na oração que eu vou lembrar aquilo que essa pesquisa meio que esqueceu, que Deus é essencial na minha vida. Eu já passei por essa experiência e, incrivelmente, foi justamente quando eu estava no seminário. Foi algo até meio estranho. No seminário foi o período em que menos eu orei. Sendo que lá a gente diz assim, oratio, meditatio, né? Você precisa orar e tentatio, né? Oração, meditação, tentação. E aí tinha devoção todos os dias lá no seminário, né? Eu ia só quase na quarta-feira, porque eu tinha que estudar. Eu era mais lesadinho, né, intelectualmente. Então, eu tinha que passar mais tempo estudando. Ou às vezes até passava mais tempo jogando na internet. Enfim, coisas da adolescência. Mas, hoje eu olho para trás e por que naquele momento eu não orava tanto? Porque na minha cabeça, estudando a Bíblia, estudando vários e vários livros, estou bem conectado com Deus, não preciso de mais. Só que a oração é aquele momento em que você fica completamente nu diante de Deus e diz, Deus, agora eu quero... O Senhor já sabe o que está no meu coração, o Senhor sabe o que está na minha mente, eu quero, até com um gemido, conversar com o Senhor. Até com uma respiração. Esse momento no seminário eu não tinha tanto. Quando eu saí do seminário, onde lá nós tínhamos uma certa bolha, né? Era como se fosse o paraíso. Tínhamos comida, tínhamos, né, moradia, estava tudo certinho. Poderíamos ir visitar nossa família quando bem nós queríamos. Tudo certinho ali. Aí quando a gente sai, vai para um lugar novo, aí as preocupações e tentações parece que ficam te alertando. Vai orar, meu filho. Vai orar. E aí é interessante que quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, foi o momento em que a oração passou a ser quase constante. Mas por quê? Porque esse temor, esse medo, essa preocupação que eu tinha me levava a isso. Vem outra pergunta. Por que eu deixei chegar nesse ponto? Por que eu deixei chegar no momento em que eu estava preocupado ou aflito em lembrar que Deus me ouve? Por que a gente é assim? Porque é natural
do nosso ser que a gente deixe Deus de lado. Isso é natural. Teólogos podem não crer em Deus. Teólogos podem não crer em Deus. Se a gente olha alguns teólogos aqui brasileiros, né, que estudaram muito teologia, eles abertamente dizem que não creem. Então vejam que o fato de crer em Deus, ele é tão importante, que em nenhum momento do nosso dia a dia ele pode ser colocado de lado. Mesmo quando eu estou lendo a Bíblia diariamente. Porque no momento em que eu coloco de lado esse crer em Deus, na sua existência, naquilo que Ele fez em Jesus Cristo, na sua ressurreição, no momento em que isso vai ficando de lado, eu vou começando a colocar temores, medos na minha lista, que vão testificar que eu não estou crendo mais em Deus. De novo, olhando para essa lista da sociedade, é nítido, a sociedade não pensa mais em Deus. Um parênteses. Quer dizer então, pastor, que se eu crer em Deus, não vai ter mais temores, aflições e medos na minha vida? Não. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Alegrem-se por isso, pela ressurreição de Jesus Cristo. E aí ele tem até uma vírgula aqui. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. O temor a algo é uma provação. Como nós ouvimos ontem também, aqueles que estavam aqui, o pastor Fukui falou, quando nós temos medo que algo vai acontecer, é uma provação à nossa fé em Deus. É errado nós termos esse sentimento? Não. Por algum tempo nós vamos ter isso. Nós vamos estar tristes com isso. E o apóstolo Pedro está dizendo que isso vai acontecer. Que não é uma demonstração de falta de fé, que não é uma demonstração que Deus te ama menos, que não é uma demonstração que Deus está ausente. É só uma demonstração do que ainda está conosco. O que ainda vive em nós, que é o pecado. E aí ele continua e ele diz então que até mesmo o ouro que não pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira vocês, que também não podem ser destruídos. Essa é uma mensagem de Páscoa. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o medo. Jesus venceu as tentações. Jesus venceu os temores. E isso é nos dado. E quando isso é nos dado, nós também não podemos ser destruídos. Isso é importante nós lembrarmos. Nós não vamos ser destruídos. Mas, assim como o ouro é provado pelo fogo, nós também vamos ser moldados, provados, colocados em situações que irão nos colocar em tristeza. Nessa linha de raciocínio que o apóstolo Pedro está tendo. E aí ele diz então, continuem firmes, ou continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. É muito importante nós lembrarmos de que crer em Deus faz com que essa pergunta que nós fizemos antes, ela não aconteça mais. Ela vire apenas uma exclamação. Mesmo quando eu estiver temeroso, mesmo quando eu estiver com medo, eu preciso lembrar de que temor não há. Porque Deus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. Vai me deixar triste? Vai. Vai me deixar preocupado? Vai. Mas eu preciso lembrar, e isso é um exercício que a gente precisa fazer, que Deus está comigo. Por isso a oração, no final das contas, ela é um dos melhores exercícios
que a gente precisa fazer. Tem tempo para oração? Não. Não temos tempo para oração. Porque a oração pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer circunstância. Por isso, quando você se sentir aflito, com medo, isso eu consigo falar para vocês, literalmente aconteceu, a oração nos ajuda. Pessoas que passaram por crise de pânico já comentaram que quando elas começaram a orar, elas se acalmaram. A gente pode entrar na questão científica, né? Respiração, meditação, né? Concentração. Mas a oração é muito mais do que isso. E ela não é apenas algo espiritual, como a gente também ouviu ontem. A oração faz parte dessa fé que nós temos. E essa fé que nós temos, ela é em todo o nosso ser. Ela faz com que todo o nosso ser seja ressuscitado. Ela faz com que todo o nosso ser seja colocado em Cristo Jesus. Quando Jesus diz para nós, chorem com os que choram, é o que Pedro também está dizendo aqui. Quando vocês estiverem em aflições, chorem com Jesus. Se vocês têm alguma pessoa do lado de vocês, busquem essa pessoa e orem com ela. Ou só diga assim, fulano, vem cá, eu quero orar. Ora por mim. Ora por mim. Por quê? Não sei. Ora. E pode ter certeza que isso ajuda. Isso ajuda muito. Porque essas tentações com a oração e essa fé que nós temos, elas são vencidas. Elas vão continuar acontecendo, mas elas são vencidas. Porém, tem um prazo de validade. E esse prazo de validade a gente já sabe, e o apóstolo Pedro até nos colocou aqui, no dia em que Jesus Cristo for revelado, tudo isso irá acabar. E essa fé que vocês mantiveram através do próprio Espírito Santo, ela vai ser aquilo que fará com que vocês, no dia do juízo final, possam olhar para Jesus Cristo e não sentir mais temor. Olhar para Jesus Cristo e falar, ufa, acabou. Agora é só banquete. Agora é só aproveitarmos a vida uns com os outros, eternamente, sem temor, sem aflição, sem medo. Até lá, e é o que eu peço por vocês no final, guardem essas palavras do apóstolo Pedro. Guardem essas palavras que ele diz o seguinte: por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Lembrem dessas palavras no dia da angústia. Lembrem dessas palavras no dia do medo. Lembrem dessas palavras no dia do temor. Porque ali Jesus estará com vocês. Isso é uma promessa e é algo que acontece. Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Jesus ressuscitou e ele vive em nós. Jesus ressuscitou e ele venceu o temor. Por isso nós podemos dizer, temor não há. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.